Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de Josué, no capítulo 7. O meu título, O pecado de Acã e suas consequências. Neste capítulo, nós vamos presenciar a derrota do povo de Israel. E logo após de uma grande e sobrenatural vitória. E a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se delas, das coisas consagradas. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ficou muito claro que Deus disse que entregava a cidade de Jericó para Israel, mas ele colocou algumas condições. Tudo deveria ser destruído, aquela cidade não serviria para o povo morar, e algumas coisas que seriam consagradas ao Senhor: prata, ouro, bronze e ferro. Era consagrada ao Senhor, era dele, era para o tesouro do Senhor. E aqui começa dizendo que o povo foi infiel e que tomou posse de coisas consagradas. E essa pessoa foi Acã. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó à cidade de Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Então, mais uma vez, espias são enviados ao próximo desafio que estava à frente do povo de Israel. Uma cidade chamada Ai. Os espias foram para averiguar os seus inimigos e voltam com o seguinte relatório: povo pequeno, não precisa, aconselhando o líder Josué com a sua verificação, eles já trazem um conselho. Não é necessário que mande muitos homens, não precisa cansar o exército. Manda 2 ou 3 mil homens que ainda vai sobrar. Aqui a gente percebe alguns pontos que não fazem parte de uma estratégia de guerra. Aqui nós percebemos que, além do pecado de Acã, o povo também, eles menosprezaram o seu inimigo. Isso é um erro muito grande. Nós temos inimigos, eles têm as suas armas, eles têm o seu poder, não devem ser menosprezados. E aqui a gente percebe que isso aconteceu. E Josué também, acreditou nos espias e mandaram somente 2
a 3.000 homens para atacar a cidade de Ai. E o que acontece? Eles vão para atacar e são vencidos e saem fugidos, correndo, atordoados. E desse exército, 36 homens morreram. Por que isso aconteceu? Quando eles voltam, Josué entra numa consagração, se dobra diante da arca, joga a terra por cima da cabeça. Era um costume quando eles estavam se humilhando perante a presença de Deus, e começa a questionar a Deus: mas Deus, o que está acontecendo? O Senhor não disse que era conosco? Por que o Senhor não nos deixou então do outro lado do Jordão? Seria muito melhor. Por que o Senhor permitiu isso? E o Senhor disse no verso 10 a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel, Josué, pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou-as junto dos seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês e não destruirei do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Quer dizer, se não tirarem do meio de vocês, se não destruírem a causa, eu não estarei mais no meio de vocês, disse Deus a Josué. Então Deus disse a Josué: levante-se, pare de ficar aí chorando, choraminguando, prostrado. Tem pecado no meio de vocês, a aliança que eu fiz com vocês foi quebrada. E Josué não sabia de nada. A nação, o povo de Israel não sabia de nada. E 36 homens morreram. E se eles tivessem um outro desafio, e Josué não tivesse entrado nessa consagração e falasse: não, nós vamos voltar a Ai e agora vamos mandar o exército todo lá. Agora Josué entra com sabedoria e vai buscar o Senhor. Se eles tivessem ido, eles tinham perdido de novo, porque o Senhor disse: enquanto não tirar o que é errado do meio de vocês, eu não serei com vocês. E Deus fala mais: vocês vão se santificar e eu vou mostrar quem é que pegou o que era consagrado. E eles se consagram e Deus começa a trazer as pessoas diante de Josué. E Deus fala assim: traga primeiro um representante de cada um das 12 tribos. E eu vou te mostrar uma. E Deus mostrou a tribo de Judá. E da tribo de Judá ele falou: tragam os clãs que estão, que fazem parte da tribo de Judá. E trouxeram os clãs. E foi apontado um clã. Depois ele falou: tragam as famílias desse clã. E trouxeram e foi apontado uma família. E dessa família ele falou: agora tragam os homens, tragam um de cada vez. E foi apontado Acã. Quando Acã foi apontado, ele não negou, não tinha jeito mais. No meio daqueles milhares de pessoas, Deus apontou a Acã. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido.
O que vocês disseram nas trevas serão ouvido na luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados, nos telhados. Não tem como esconder nada de Deus. E Deus aqui revelou a Acã no meio daqueles milhões, naquelas centenas de milhares de pessoas. E aí ele não nega mais. E Josué fala com ele: me conta, por favor, o que você fez? 36 homens já morreram por causa do seu pecado. E Acã fala: olha, eu cobicei. Ele diz assim no verso 20: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Ele sabia que o pecado dele era contra Deus. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo. Então Acã aqui confessa o seu pecado. Ele diz como aconteceu, como ele caiu na tentação. Começou pela cobiça. Ele viu, ele cobiçou. Quando ele cobiçou, ele tomou para si, levou para sua tenda e enterrou no chão da sua tenda. Ele confessou o seu pecado. E o pecado tem consequência. Eu creio de todo o meu coração, meditando nessa palavra, se Acã tivesse ido a Josué com aqueles objetos, se arrependido e ido até Josué, se arrependido porque ele pecou contra Deus, quebrou aquela aliança e ido até o seu líder e confessado o seu pecado, eu creio na misericórdia do Senhor. Tudo teria sido consertado diante de Deus e Ai teria sido destruída e aqueles homens não teriam voltado envergonhados. E mais do que voltar envergonhados, como disse Josué, o que seria agora do nome do Senhor, que era conhecido como aquele que defendia Israel? O que seria conhecido desse Deus? Se Acã tivesse se arrependido, tivesse confessado o seu pecado, tivesse chorado pelo seu pecado, tivesse levado aqueles bens que ele havia cobiçado e adquirido para si até Josué, a história poderia ter sido muito diferente, mas não foi. Ele ocultou os seus pecados e Deus trouxe à tona, como ele faz também com qualquer um de nós. Todo pecado não confessado está disponível para Satanás usar contra nós. Está disponível, abrindo portas contra a nossa vida e nossa família. Veja o que acontece aqui com Acã e sua família. No verso 25, disse Josué a Acã: por que você nos causou essa desgraça, Acã? Hoje o Senhor lhe causa desgraça. E todo Israel apedrejou Acã e depois apedrejou também os seus e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueu um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, porque isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acó, nome que permanece até hoje. Acã pagou com a vida e a família toda de Acã pagou com a vida. E até os bens de Acã foi lançado fora do arraial. Veja um contraste de Acã e Raabe. Raabe, porque teve fé, porque temeu a Deus, porque foi obediente ao Senhor, ela foi salva.
A família de Raabe foi salva e até os bens da família de Raabe foram salvas. Olha o contraste de uma história para outra. E Acã, porque cobiçou, porque desobedeceu, ele foi morto e toda a sua família foi morta. Poderia ter sido diferente se ele tivesse confessado os seus pecados. Os pecados encobertos nos detém a prosperidade. Mas os pecados confessados alcançam misericórdia diante de Deus. Provérbios 28, 13. Não podemos encobrir os nossos pecados. Os nossos pecados, eles afetam a nossa vida e afetam a vida dos nossos familiares. Precisamos acreditar nisso. Nossa família pode ser prejudicada por causa dos nossos pecados não confessados. E nós vimos isso através da vida de Acã. Não somente a vida dele, da família dele foi perdida, como a vida de 36 guerreiros que foram mortos indo até a cidade de Ai em busca de derrotá-la. Fica essa palavra para nossa meditação, em nome de Jesus.